Salve, salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Essa é a 10ª aula do nosso seminário e nela vamos trabalhar com os ancestrais animais. Trata-se do 4º capítulo deste livro, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Como aquecimento poético da aula de hoje, veremos duas pinturas. Shuna Pawan Mibiki, de Iaka Runikuin, e Yubi Aibu Inupinuia, da mesma artista, em parceria com Isadora Querechu. Vamos lá! Iaka Runikuin vem desenvolvendo uma belíssima pesquisa, a qual iremos aproximar do conceito criado por Jaider Isbell de arte indígena contemporânea. Ela nasceu na aldeia Chico-Curumim, terra indígena Kaxinawa, do Rio Jordão, no Acre, e se apresenta como aprendiz da floresta. Nós vamos conhecer um dos seus trabalhos mais recentes. Shuna Pawan Mibiki. É esta pintura aqui. Numa primeira batida, o que mais lhes chama atenção? O que vocês estão vendo aí nesta obra de Iaka? Bem no centro da tela, nós temos um pássaro em movimento. Talvez esteja pousando. Talvez esteja partindo. A cauda desse pássaro encontra dois rostos humanos, ambos pintados e conectados por algo que lembra um canudo de bambu. O canudo vai da boca do rosto humano, que se parece com uma mulher, o rosto azul, até o nariz do rosto verde, que lembra mais a fisionomia masculina. Na parte superior da tela, vemos vários sapos, 3 deles em destaque, dentro de círculos com nuvens ao fundo, e 2 sapos maiores, cada qual num extremo da imagem. O sapo da esquerda é verde e está conectado ao rosto humano verde por um corpo que vai da sua boca até o pescoço do mesmo rosto. O sapo azul, da mesma forma, está conectado ao rosto humano azul através de um corpo que vai da sua boca ao respectivo pescoço humano. Que é isso que une ambos os rostos humanos aos 2 sapos grandes? Que tipo de corpo é esse? Ele não parece humano. Seria um corpo animal? O corpo de uma cobra, talvez? O que aconteceu com o corpo humano de ambos os rostos? Talvez seria possível inverter a questão e perguntar: o que aconteceu com o rosto cobra de ambos os corpos? Podemos encontrar uma variação desse tema em Yubi Aibu Inu Pinuia. Iaka Runikuin produziu essa pintura em parceria com Isadora Querechu. Isadora nasceu na zona leste de São Paulo e vem de família indígena do Cerrado de Minas Gerais. A obra em questão é esta aqui. No canto direito temos uma onça e acima dela um beija-flor. Novamente, uma relação com os animais se estabelece. O fundo da tela é todo coberto com uma vegetação muito bonita. E no canto esquerdo temos um tema próximo da pintura
anterior. Vemos uma mulher indígena até a cintura. Mas ao invés de pernas, pés e joelhos, ela possui uma longa cauda, como a de uma cobra. Estariam ambas as obras expondo uma mistura, um hibridismo, uma contaminação entre humano e animal? Estariam os humanos pensados nessas pinturas experimentando um devir animal? Onde foi parar a unidade estável, a identidade, a separação entre humanos e animais, tão bem marcada pelo pensamento ocidental da modernidade? Onde foi parar a imagem árvore que empresta a esse pensamento que estamos chamando de ocidental um modo de olhar para as coisas? Seria possível pensar que, na ausência da árvore como imagem abstrata de uma unidade estável do pensamento moderno, somos levados a perceber uma natureza rizomática em todas as coisas? A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, é resultado de um trabalho de pesquisa de mais de 20 anos. Trabalho que foi realizado em parceria pelo etnólogo francês Bruce Albert e pelo xamã Yanomami Davi Kopenawa. As mais de 700 páginas do livro são compostas por palavras que o xamã contou ao etnólogo. Uma curiosidade interessante sobre este livro é que ele foi inicialmente traduzido para a língua francesa, ou seja, ele foi originalmente publicado lá na França, em 2010, e apenas em 2015 foi traduzido para o português e publicado aqui no Brasil. O livro é composto por um prefácio, Recado da Mata, escrito por Eduardo Viveiro de Castro. Na sequência, temos um prólogo, onde se explica a estrutura geral da obra. Depois temos mapas, onde se pode conhecer os territórios Yanomamis, bem como das etnias citadas ao longo do livro. Na sequência, temos palavras dadas, um belíssimo texto onde Davi Kopenawa explica o motivo pelo qual deu as suas palavras aos brancos e, por fim, 3 grandes módulos, contendo cada um deles 8 capítulos. O primeiro módulo chama-se Devir Outro. O segundo módulo se chama A Fumaça do Metal. E o terceiro e último módulo, A Queda do Céu. Nós iremos trabalhar na aula de hoje com o 4º capítulo do primeiro módulo, capítulo que se chama Os Ancestrais Animais. Nesse capítulo, Davi Kopenawa, de modo generoso e didático, nos ajuda a realizar uma aproximação com o pensamento Yanomami, onde os Yarori são vistos como os ancestrais animais que se transformaram no primeiro tempo, e os Chapiri como imagens dessas entidades, imagens que os antigos xamãs faziam desde sempre dançar, e que Davi Kopenawa, ao beber o pó de Iacuana, segue a tradição. Cito um bonito trecho da página 117. As imagens de animais que os xamãs fazem dançar não são dos animais que caçamos. São de seus pais, que passaram a existir no primeiro tempo. São, como disse, as imagens dos ancestrais animais que chamamos Yarori.
Há muito e muito tempo, quando a floresta ainda era jovem, nossos antepassados, que eram humanos com nomes animais, se metamorfosearam em caça. Por mais que comamos carne de caça, bem sabemos que se trata de ancestrais humanos tornados animais. Do mesmo modo como vimos em nossa oitava aula, a partir do pensamento selvagem de Ailton Krenak, e em nossa nona aula, a partir da crítica de Nego Bispo aos humanismos, há aqui, no pensamento Yanomami, uma diferença bastante significativa diante a tradição greco-romana, judaico-cristã, que constitui, em boa medida, as condições de possibilidade do pensamento ocidental. Podemos ser ateus, científicos, podemos trabalhar com teorias extremamente críticas à metafísica presente no pensamento antigo. Contudo, não há como negar que, mesmo nessas condições, ainda somos nós, os humanos, que detemos o direito de posse sobre todos os animais e plantas. Trata-se de um pensamento que nos leva a uma percepção de nós mesmos como seres distantes, separados do restante da natureza, a qual nos cabe dominar, subjugar e explorar. O pensamento moderno, mesmo o mais radicalmente ateu e antimetafísico, continua nos oferecendo conceitos que nos levam a acreditar que somos um ser especial. Nossa ancestralidade humana nos coloca, a partir dessa concepção, acima de todas as demais criaturas. Já no pensamento Yanomami, esses mesmos ancestrais se metamorfosearam nos animais que hoje caçamos. Nos relacionamos o tempo todo com uma ancestralidade híbrida, um tanto bicho, um tanto gente, o que nos leva a uma percepção totalmente diferente sobre nós mesmos. Por exemplo, quando matamos um animal, mesmo que para saciar a fome, não estamos diante um ato banal. É algo radicalmente diferente àquela cotidiana ida ao açougue para comprar mantimentos. Por quê? Segundo o pensamento Yanomami, os animais não nos foram dados como presente. Eles são, na verdade, nossos parentes, nossos ancestrais. Ou seja, trata-se de um pensamento que nos leva a perceber que estamos misturados com o mundo. Não somos, dessa forma, mais importantes que os outros seres. Fazemos parte com eles. Fazemos parte de uma mesma natureza, onde convivemos lado a lado como parentes. São habitantes da floresta, tanto quanto nós. Tomaram a aparência de animais de caça e vivem na floresta, porque foi lá que se tornaram outros. Contudo, no primeiro tempo, eram tão humanos quanto nós. Eles não são diferentes. Hoje, atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, mas somos idênticos a eles. Em que medida a relação que mantemos com a imagem de uma ancestralidade, seja ela consciente ou não, afeta o modo como pensamos e como criamos? Em que medida nossos
processos de criação, estejam eles ligados às poéticas ou aos conceitos, estão agenciados por essa ou aquela imagem de ancestralidade. Não se trata meramente de uma narrativa, visto que, segundo Arthur Danto, Hans Belting e Didi Huberman, as narrativas estariam esgotadas, mas de uma passividade constituinte, como diria Anne Sovanax, uma passividade constituinte diante as imagens que agenciam os nossos corpos. Bueno, mas que diabos seria uma passividade constituinte? Vamos tomar como exemplo o processo de criação de um artista. Vejam vocês, seja ele um artista branco europeu, seja ele um indígena, artista sul-americano, africano ou asiático, o seu processo de criação não acontece de modo isolado. Quando esse artista está pintando uma tela, compondo uma música, escrevendo um poema, o seu processo de criação está agenciado a imagens que o antecedem. Essa ancestralidade imagética o leva a compor com essa ou aquela linguagem, com essa ou aquela técnica, coletivos, conceitos, bichos e gentes. Dizendo de outro modo, a posição do artista durante o processo de criação é a de uma passividade constituinte. Durante todo o processo de criação da tela que ele está pintando, uma série de imagens o habitam. São essas imagens que forçam o artista a criar. O artista é uma espécie de xamã. Ele é visitado por imagens. Ele enxerga imagens onde os outros nada veem. Mas o artista não cria a imagem. É a imagem que, uma vez atravessando o corpo do artista, o leva a criar. Agora vem o mais importante. Vejam, se o artista não é a origem das imagens que cria, então essas imagens começaram antes dele, correto? Se as imagens antecedem o artista, então elas não dependem dele. Elas são imagens ancestrais. Por isso é que a posição do artista durante o processo de criação é a de uma passividade constituinte. Aquilo que se constitui a partir dele, a obra de arte, não tem origem nele. O artista é um meio, um veículo que transporta algo diferente de si mesmo. Para que possamos compreender um pouco melhor esse debate, quero propor agora a vocês um breve passeio pela exposição Moquém Surari, Arte Indígena Contemporânea. Essa exposição aconteceu no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre 4 de setembro e 28 de novembro de 2021, e teve o artista macuxi Jaider Isbel como curador. Este é o site do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. Aqui vocês encontram todas as informações a respeito da exposição Moquém Surari, Arte Indígena Contemporânea. E se vocês descerem até o meio da página, vocês podem clicar aqui neste endereço, neste link, e realizar uma turnê virtual, uma visita à distância da exposição. Vejam que interessante.
Caso vocês se interessem por uma obra, basta se aproximar dela. Vocês podem clicar nesse botão vermelho, vai aparecer todas as informações. Vocês podem, então, retornar, olhar a obra com calma e, clicando aqui, seguir a visita guiada da exposição. No catálogo dessa exposição, como curador, Jaider Sbel publica um belíssimo ensaio intitulado Omacom, Bicharada, Reunião de Bichos, onde ele explica o seguinte: Omacom é uma reunião de bichos, uma grande bicharada. São eles nossos professores. Não somos mais que eles. É preciso negar a supremacia humana sobre a diversidade de formas de vida. Para mim, o que nós artistas indígenas estamos fazendo é isso. Estamos saindo de nossas comunidades, guetos, favelas e indo caçar, como sempre fazemos, recorrendo aos nossos mestres, a bicharada. Que eles nos ensinem mais uma vez e que nos sirvam para que sirvamos de um novo alimento ao mundo empobrecido, exaurido e profundamente carente, a vida da atualidade. A exposição Moquém Surari é uma negação à individualidade, que é um esforço plural de aproximação, mas nunca de tentativa de tradução. A partir do método de dramatização, método que Deleuze sugere em Nietzsche e a Filosofia, que seria o método de trabalho do próprio Nietzsche, podemos colocar a seguinte questão: o que querem nossos professores, os bichos, quando nos ensinam a criar? Em contraposição, o que quer aquele que interpreta o artista branco europeu lhe atribuindo a origem de uma obra de arte? O que está em jogo, tanto aqui na arte indígena contemporânea, como no pensamento Yanomami, parece ser uma relação com o outro. Um outro que não é pensado como individualidade, árvore, unidade estável, identidade fixa e distinta da individualidade que eu sou. Tanto eu como o outro compartilhamos a mesma natureza. Não somos o começo, a origem de nós mesmos. Somos precedidos sempre por uma ancestralidade que nos leva a agir, querer, pensar. Somos um permanente meio de nós mesmos. Não somos individualidades arborescentes, não somos unidades, não somos árvores, mas sim rizomas, redes, agenciamentos com multidões que nos compõem. Este modo de relação com o outro, mais do que colocar em questão, acaba por barrar e ou destituir o
excepcionalismo humano. A partir desse contexto, podemos nos colocar a seguinte questão: em que medida uma série de violências que buscamos enfrentar na contemporaneidade, como os machismos, os patriarcados, os racismos, as homofobias, operam a partir do excepcionalismo humano? Também é possível colocar a questão de um outro modo: em que medida o conceito de humanidade, ao hierarquizar nossa espécie diante as demais, acaba por estabelecer hierarquias entre humanos mais humanos e humanos menos humanos? Em que medida é justamente o conceito de humanidade que cria condições de possibilidade para que uma imensa multidão de pessoas sejam tratadas como subhumanas, inferiores, subalternas? Bom, pessoal, por hoje é isso. Desejo a vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda. Até lá. Tchau!